Fala, discípulos de Jesus, tudo bem com vocês? Gabi aqui trazendo mais um vídeo. E bom, galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar você a como nunca mais sofrer. Nunca mais você vai sofrer porque você aceitou a Jesus e você não vai sofrer nunca mais. Brincadeira, gente, isso não existe e se você quer ficar com a minha teologia, esquece, tá? Esse tipo de teologia que ensina que sofrimento sempre advém de pecado ou coisas do tipo, esquece, tá? E o que a gente vai tratar nesse vídeo? Exatamente sobre isso, sobre teologias que falam que o sofrimento é pecado, mas eu não vou me ater muito à teologia, mas sim como que Deus usa o sofrimento para trabalhar nas nossas vidas. Algo que é muito importante e válido ressaltar é sobre a maturidade. Muitas pessoas pensam que você ser uma pessoa madura é que você nunca mais vai sofrer. Porque se você tem maturidade, consequentemente, você não vai sofrer porque você vai saber lidar melhor com as situações da vida. Mentira isso, mentira. A questão é, se você tem maturidade, você vai passar pelo sofrimento de uma maneira mais tranquila. Porque você já compreendeu que através das escrituras, o sofrimento é uma ferramenta que Deus se utiliza para trabalhar nas nossas vidas. Fechou? Muito importante isso. Agora, quando nós vamos para os nossos dias atuais, a gente vê que muitas teologias têm se levantado, como a teologia coaching, a teologia da prosperidade, a teologia da hipergraça, que tem se levantado com ensinamentos falsos e mentirosos, distorcendo a palavra de Deus. Quando nós vamos para a Bíblia, a gente vê o exemplo de Jó. Jó era um homem íntegro, sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, mas ele sofreu. Ele sofreu por quê? Porque Deus permitiu que ele sofresse. Jó se apresentou perante Deus, disse que Jó só temia ele porque ele tinha bens, porque ele tinha família, porque ele tinha saúde. E Deus permitiu que, resumindo, Deus permitiu que Satanás, que o diabo tocasse em Jó, mas só não tirasse a vida dele. Mas Deus permitiu que isso acontecesse. E durante esse processo, a gente vê as teologias que se levantam no nosso meio hoje em dia. Jó tinha 3 amigos, Bildade, Elifaz e Zofar. Esses 3 amigos tinham teologias muito parecidas. Um deles, Elifaz, tinha a teologia da justiça retributiva. Ou seja, se você faz um bem, se você é uma pessoa boa, você só deve receber o bem de Deus, porque você é uma pessoa que é justa. Bildade, tá certo. Bildade, ele falava que o sofrimento que Jó estava passando era consequência de um pecado, ou seja, Jó estava passando por aquilo porque ele estava em pecado. E Zofar foi o pior de todos eles, que usou a teologia da justiça retributiva, que usou a teologia do sofrimento para simplesmente acabar com Jó. Jó, você está passando por isso porque você não é uma pessoa boa. Jó, você está passando por isso porque você pecou contra Deus. E isso são mentiras que têm se levantado muito no meio cristão. E a gente precisa tomar muito, mas muito cuidado com isso e usar o discernimento e a maturidade que vem através da palavra de Deus. E nós estamos aprendendo hoje que nem sempre o sofrimento significa pecado, nem sempre. Até porque o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. Se o próprio Jesus falou que no mundo nós teremos aflições, quem são essas pessoas para querer se levantar com um falso evangelho dizendo que você está sofrendo porque você está em pecado? Mentira, mentira. A gente precisa entender que Deus sabe o que faz e ponto. A gente precisa entender isso. E quando a gente vai lá em Romanos, no capítulo 5, a partir do versículo 3, diz o seguinte: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Deus permite provações acontecerem na nossa vida para que nós possamos aprender, para que nós possamos amadurecer. Porque a tribulação que nós passamos, ela produz paciência em nós. E essa paciência que nos é gerada, nós temos experiência. E dessa experiência nós tiramos maturidade para aprender a lidar com as circunstâncias da vida. E a experiência nos traz esperança.
A esperança de que com o mesmo consolo que Cristo foi consolado, o consolo de Deus Pai, é o mesmo consolo que nós recebemos quando passamos por essas tribulações. Porque se juntamente com Cristo nós sofremos, juntamente com Ele nós também seremos consolados. Nós somos consolados com o consolo que Cristo foi consolado também. Isso é maravilhoso. E Jó relata no capítulo 42, do versículo 5 ao 6, que ele conheceu a Deus e que o contemplou verdadeiramente após passar por toda aquela tribulação. Jó, ele perdeu seus bens materiais, ele era um homem muito rico. Jó perdeu os seus filhos, todos os seus filhos morreram. Jó perdeu a sua saúde, ele ficou doente, se coçando com um caco de telha. Imagina essa situação. O homem mais rico do mundo atualmente, Elon Musk. Não sei. Eu não sei se é o Elon Musk ou o Bill Gates. Elon Musk, Bill Gates, mas vou falar do Brasil. Eu acho que a pessoa mais rica do Brasil é o Luiz Barsi, que é um investidor, pessoa física. E imagina uma pessoa muito rica, muito rica, perder seus bens materiais. Eita! Perder os seus bens materiais, perder sua família, seus filhos e perder a sua saúde. Com certeza, alguém ia dizer que essa pessoa está em pecado, né? Essas pessoas que têm essa teologia. Mas Jó, ele em nenhum momento murmurou contra Deus. Mas ele disse que agora os olhos dele estavam contemplando a Deus. Ele diz, antes eu conhecia ao Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, o sofrimento é uma arma que Deus se utiliza para se revelar a nós. Nós conhecemos mais a Deus quando nós passamos pelo sofrimento. Experimentamos algo extraordinário da parte de Deus quando passamos pelo sofrimento. Quando a gente vem aqui nesse livro Deus Esquecido, é um livro maravilhoso em que eu gosto muito, em que eu fui tremendamente tocado pelo Espírito Santo. É o livro Deus Esquecido, do Francis Chan. E ele relata uma história de que certa vez ele estava jantando com um missionário. E esse missionário conta que certa vez ele foi aprisionado por um grupo terrorista do Talibã. Ele e mais 22 missionários, com ele 23. E eles foram aprisionados. E por causa disso passaram por situações terríveis, aprisionados por terroristas no Talibã. E eles sabiam que a morte, o martírio, era uma possibilidade real. Eles poderiam morrer por amor do Evangelho. E eles até começam a discutir quem é que ia morrer primeiro. E eles dizem que estão dispostos a morrer por amor do Evangelho. Um desses missionários, tinha uma Bíblia pequena. E eles dividiram a Bíblia em 23 partes para que cada um pudesse ler a Bíblia. E cada um foi separado depois, cada um ficou com um pedaço daquela Bíblia para que pudesse ler. Posteriormente, passado 40 dias no cativeiro, eles foram libertos. E Francis Chan diz que uma das coisas mais fascinantes que acontece é que logo depois de um tempo, aquelas pessoas perguntam para ele se ele gostaria de estar lá novamente. Imagine só, você está num lugar de cativeiro onde você foi preso por amor ao evangelho e que você poderia morrer, você sentia no seu coração que você poderia morrer. E o missionário diz ao Francis Chan que muitos desses missionários, nunca sentiram uma intimidade tão grande com o Espírito Santo quanto que sentiram naquele cativeiro. E que jamais sentiram tal intimidade com o Espírito Santo novamente no conforto das suas próprias casas. E Francis Chan diz: esse é o dom precioso da intimidade que o Espírito Santo nos oferece. Trata-se de uma segurança que não tem preço e vale qualquer sacrifício de nosso conforto, mesmo aprisionado por radicais talibãs. O sofrimento gera em nós uma paz que jamais pode ser gerada, uma intimidade que jamais pode ser gerada no conforto. Entenda que o sofrimento, ele é uma arma que Deus se utiliza para se revelar a nós, para trabalhar em nós, para que nós possamos ser mais parecidos com Cristo, para que a gente possa ter maturidade, experiência, esperança em Cristo Jesus e que possamos ter mais intimidade com Deus. Os cristãos sofrem, e talvez sofrem mais do que as pessoas que não são cristãs. Mas nós somos um povo, somos pessoas que experimentamos coisas extraordinárias da parte de Deus.
E eu espero que isso tenha ficado no seu coração, que juntos possamos entender que o sofrimento é algo que Deus se utiliza para se fazer mais conhecido a nós. E que possamos dizer como Jó após passar pelo sofrimento: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Claro que a gente pode sofrer por causa de pecado, mas isso fica para outro vídeo. Mas eu tenho certeza que você nunca vai sentir algo tão profundo com o Espírito Santo quanto no momento do sofrimento. A gente desenvolve uma intimidade, uma maturidade com Deus sem igual. E vou dizer, eu não quero desejar mal para você, mas eu desejo que você possa experimentar essa paz e essa intimidade que só vem de Deus. E que o sofrimento gere em nós, que gere em mim mais conhecimento de quem Deus é na minha vida, mais maturidade, e que eu sempre possa olhar para Cristo. Que no momento do sofrimento eu sei que eu vou receber consolo lá de cima. E é isso. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem. Semana que vem tem devocional. Fiquem com Deus e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau.